Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria nós queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste terceiro domingo da Quaresma, a partir do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste final de semana, neste domingo, nos traz a realidade de Jesus que vai renovando toda a forma de se relacionar não somente com Deus, mas também com o próximo, consigo mesmo. Em Jesus existe uma grande renovação. Nós recordamos uma passagem de São Paulo que diz: transformai a vossa maneira de pensar e de julgar de maneira que possa ser agradável a Deus, né? Não vos conformeis com este mundo. E é exatamente aquilo que Jesus quer nos ensinar. Transformar a nossa forma de sentir, transformar a nossa forma de pensar, para que nós possamos nos relacionar de uma maneira diferente. A primeira leitura nos traz o Decálogo, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus. E é muito interessante perceber ter duas notas a respeito destes mandamentos. A primeira é que muitas vezes nós pensamos nos mandamentos, nas leis, de uma maneira geral, como algo que nos prende, como algo que nos tira a liberdade. E antes de iniciar o Decálogo, apresentar o Decálogo, nós vamos ver na primeira leitura que Deus diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou do Egito. Isso significa que Deus não quer nos prender, não nos quer presos nem escravos. Ao contrário, nos quer livres interiormente, que é a principal e a grande liberdade de fato. Acontece que nós pensamos que a verdadeira liberdade é fazer o que eu quiser. Isso é um erro que o mundo quer nos ensinar, mas nós não podemos acolher isto. Não é fazer o que eu quiser, isso não é verdadeira liberdade, porque se você começa a fazer o que você quiser, o que der na telha, você pode, por exemplo, cair num vício, e ficar preso a ele. Onde está a liberdade aí? Então, só um exemplo para nós podermos entender. Os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, não querem vir de maneira nenhuma para prender. A gente tem a sensação de quando se diz que não se deve fazer, é algo negativo e que quer nos prender, quer cercear a nossa liberdade. Não. Deus está nos mostrando o caminho para sermos livres interiormente, para não ficarmos presos no pecado que nos faz mal. Desde o início do mundo, o pecado só destrói o ser humano. Então Deus quer nos chamar a atenção, abrir os nossos olhos para esta realidade. Além disso, é interessante perceber que, como segunda nota a respeito dos mandamentos, é interessante perceber que, em resumo,
e o próprio Jesus já nos falou e nos ensinou isso nos evangelhos, o resumo dos mandamentos amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o seu pensamento, com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o resumo dos mandamentos é este, já que os mandamentos dizem respeito justamente à forma como nós nos relacionamos com Deus, conosco e com o nosso irmão. Então, se a palavra de Deus nos pede para renovar a nossa maneira de pensar, transformar a nossa maneira de pensar e de agir, certamente que esta maneira de pensar e de agir passa pelas relações, pela forma como eu me relaciono com as pessoas. Essa deve ser a grande conversão na Quaresma, a forma como eu me relaciono com Deus, comigo e com o meu irmão. E aí, na segunda leitura, nós temos uma contraposição entre a lógica da lei humana, ou da lei antiga, e da lei nova, da nova aliança em Cristo Jesus. Que não devemos pensar nem como os judeus, nem como os gregos, e ficarmos presos à lógica humana, na forma de ver aquilo que é a vontade de Deus. Mas nós devemos estar imbuídos da lógica divina, a lógica que Cristo quer nos ensinar. E que lógica é esta? Que praticar os mandamentos, ou me relacionar com Deus, comigo mesmo e com os outros, não deve ser a partir apenas de um cumprimento legalista da lei. Porque isso é o mínimo. Pensar na lei apenas a partir de cumprir ou não cumprir é dar o mínimo só para poder estar quite, digamos assim, com a lei. Jesus nos ensina que nós precisamos aperfeiçoar a nossa relação com a lei, portanto, com Deus, conosco e com os irmãos. Como? A partir do amor. O amor, doação, o amor entrega, o amor dar tudo de si, como Jesus o fez. Ele não vem para abolir a lei, ele vem para aperfeiçoar. Ou seja, ele vem nos ensinar que nós temos que dar o nosso melhor. Não o nosso mínimo, mas o nosso melhor. Em tudo aquilo que vamos fazer. Aqui está a grande diferença. Fazer com amor é dar o meu melhor, me esforçar. Mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu não estou com vontade. Mesmo quando eu não estou animado, meu estado de ânimo não é adequado para dar o meu melhor, para fazer com amor. Mesmo assim eu me decido em fazer todas as coisas com amor. E por fim, nós temos aí o Evangelho de hoje, que nos traz algumas realidades interessantes, mas eu quero chamar a atenção para o principal tema do Evangelho de hoje, que é o do templo. Então Jesus diz, destruir esse templo eu reconstruirei em 3 dias. E o próprio evangelista vai nos explicar que, enquanto todos pensavam no templo enquanto pedra, o edifício templo de Jerusalém, Jesus estava dizendo do templo do seu corpo. Para poder dizer que até nisso ele renova a nossa forma de nos aproximarmos de Deus. É em Cristo, é por meio de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. Isso também nos faz recordar que quando estamos unidos em Cristo, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e 5, isso é muito claro, que quando estamos unidos a Cristo, quando nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos também pedras vivas desta construção. Significa que um dos lugares onde nós precisamos viver e aperfeiçoar, exercitar essa realidade do viver o amor, do se relacionar com Deus, com o irmão e conosco mesmo, é a comunidade. É a comunidade. A comunidade daqueles que se unem em torno de Cristo, que vivem em comunhão com Cristo. A comunidade cristã é essencial na nossa vida. Não podemos pensar de maneira nenhuma, porque isso seria contra tudo aquilo que Jesus nos ensinou e praticou, que eu posso fazer por mim mesmo. As minhas orações já são suficientes. Jesus se cercou dos seus discípulos para criar comunidade. No início ele já quis criar comunidade.
E ele sempre, vira e mexe, você vai ver no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos quanto todas as cartas, né, a importância do viver em comunidade. Né? Ser pedras vivas que constroem esse belo templo, né, que dá vontade de Deus, que é Cristo, que é o corpo de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer nos ensinar a aprender a nos relacionarmos com tudo e com todos de uma maneira diferente. Sempre a partir do amor, sempre dando o nosso melhor em todas as situações. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.